11, então, última aula de direitos difusos e coletivos, mandado de segurança coletivo, lembrando que nós estamos tratando aqui de direito processual coletivo, falamos sobre ação civil pública, falamos sobre ação popular, e encerrando, então, nosso estudo aqui sobre mandado de segurança coletivo, mais uma ação cabível, né, para buscar a tutela dos interesses difusos e coletivos, apesar de, depois nós vamos ver aqui, há alguma divergência ou outra, né, sobre a utilização do mandado de segurança quando se trata de direitos difusos, né? Nós vamos ver que há divergência ainda, né, na doutrina, na jurisprudência, né, mas há possibilidade de aplicação, então a gente, claro, tem que aprender dessa forma, mas sempre com aquele cuidado necessário, tá? Então, o mandado de segurança coletiva é uma ação de natureza civil, olha só, rito sumário, né? E a gente, claro, busca aquele entendimento mais simplório sobre o processo civil, quando a gente fala no rito sumário, um processo teoricamente mais célere, né? Menos formal, vamos dizer assim, com atos até suprimidos, para que se atinja a sua finalidade de forma mais célere, principalmente, né? Volta-se à proteção de direito líquido e certo, não tutelável por habeas corpus ou habeas data, né? Não exatamente nessa ordem aqui, mas... Então, direito líquido e certo, né? Aqui uma particularidade que a gente não viu, por exemplo, na ação popular. Não tutelável por habeas corpus ou habeas data, né? Voltada a contratos ofensivos de agentes públicos ou privados no exercício de funções públicas. Então, aqui está o foco da análise, né, do mandado de segurança coletivo. Ato ofensivo de agentes públicos ou privados, mas em exercício de função pública. Aqui está o foco, né? Então, nós vamos falar depois em autoridades, né, ou então aqui no sentido mais amplo, em agentes que, na prática, ou na atribuição, no exercício de uma função pública, acaba cometendo um ato ofensivo, né, que causa dano, que causa prejuízo, ou, no mínimo, uma ofensa, né, a um direito líquido e certo, tá? Nesse sentido que a gente tem que entender o mandado de segurança coletivo. Sempre vai ser para combater essas decisões de autoridades, atos de autoridades, tá? Aqui nós falamos sobre a questão da terminologia, né? A lei, a doutrina, a jurisprudência vai usar os writs, né, para falar sobre habeas corpus, né, no sentido sinônimo, é claro, né, as writs por conta da previsão norte-americana, o mandamos, né, do direito inglês, mais trazido lá do latim, né, mas é só para a gente ter a questão terminológica quando tratar do habeas corpus aqui, não confundir com outras situações. A questão histórica aqui, legislativa, né, para quem tiver a intenção aí de se aprofundar no estudo, mas nós temos aqui desde 1934, a Constituição de 34, que trouxe a previsão do mandado de segurança, e hoje, né, resumindo aqui o nosso estudo, hoje nós temos a Lei 12.016 de 2009, que doravante nominaremos de Lei do Mandado de Segurança, ou basicamente LMS, né, nos nossos slides aqui, para que você entenda, quando a gente se referisse à Lei de Mandado de Segurança, é a 12.016 de 2009, que atualmente trata dessa ação coletiva, ok? Até a Constituição Federal de 88, era apenas utilizado para a proteção de direitos subjetivos líquidos e certos de natureza individual. Olha só, até por isso que existe a divergência, né? Porque até 88 havia essa questão direcionada apenas ao direito individual, ou os direitos individuais, e como nós vimos antes aqui, a lei de 2009, né, trazendo situações ou falando sobre mandado de segurança, e claro que a gente precisa entender dessa forma a inovação, dessa possibilidade, né? De tal forma, o mandado de segurança é ação constitucional. A previsão dela está lá no artigo 5º, inciso 69 e inciso 70, né? O primeiro fala do mandado de segurança no sentido amplo, né? E o segundo, no artigo 70, no inciso 70 do artigo 5º, fala especificamente do mandado de segurança coletivo, quando diz, e é aqui que nos interessa,
o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Falando já sobre legitimidade ativa, né, do mandado de segurança coletivo, que deve ser, então, analisado com base na Constituição Federal. Por isso, como mencionamos acima, né, ação constitucional, com previsão constitucional. Isso, claro, demonstra a importância, né, desse instrumento. Pressupostos do mandado de segurança coletivo. Então, primeira situação, o ato de autoridade. A gente precisa analisar e focar, né, nesses pressupostos para verificar, então, a possibilidade de aplicação dessa ação, de utilização dessa ação para combater essas decisões aí abusivas, né? Vamos já, desde já mencionar, sim. Ato de autoridade é aquele que, olha lá, com conteúdo decisório praticado por uma autoridade pública. Mas, como mencionamos, não é que a pessoa é pública, o agente é público, mas a função, né? Olha só, a função, eu posso ter uma pessoa de direito privado, mas exercendo função pública, então considero ato de autoridade pública passível, então, de mandado de segurança. Autoridade pública, pessoa física investida com o poder de decisão pela norma legal de competência. E depois a gente até menciona aqui, né, mais uma forma de identificar e não errar com relação a essa autoridade pública, é aquela que tem a competência tanto para praticar o ato, né? Olha só, tem o poder de decidir e praticar o ato, como para revogar aquele ato. Isso é interessante. Aquela autoridade tem autoridade especificamente, ou aquele agente tem autoridade, inclusive, para revogar, para desfazer aquele ato que foi praticado em abuso, né? E aí, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança ainda fala sobre a equiparação. Equiparam-se as autoridades, então não são somente as autoridades propriamente ditas, mas também, olha lá, representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, físicas, enfim, no exercício de atribuições do poder público. Então, de novo, né, todos que tiverem incumbidos, tiverem investidos naquele cargo e que têm o poder, né, de tomar decisões atinentes àquela função pública, né, são passíveis, então, né, de ser nominadas de autoridade ou, então, equiparados, né, e a partir daí, então, o ato, desde que abusivo, passível, né, de combate por meio do mandado de segurança coletivo, que é o nosso foco. Primeira atenção aqui, não são considerados atos de autoridade aqueles atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade e economia mista, concessionários de serviços públicos, e aí a gente está falando das pessoas inicialmente de direito privado, mas que praticam atos que têm natureza pública, né, dentro de uma função pública. Agora eu preciso analisar qual é a natureza do ato. Então tá lá. Se eu estou falando de gestão como empresa, né, aí, pera lá, isso aqui não atinge direitos difusos, já não tem como combater por meio de mandado de segurança coletivo. Então, concessionária de serviço público, exemplo lá, pedágios, né, as concessionárias que cobram os pedágios nas rodovias estaduais, federais, até municipais, em alguns casos, praticam atos públicos por conta do serviço público, né, ali praticado, ali oferecido. Agora eu preciso ver a natureza do ato que elas praticam, que essas autoridades acabam praticando, para verificar se é um ato de autoridade propriamente, como a lei está estabelecendo. Se eu tenho gestão comercial, a gestão administrativa, simplesmente, não vai ser esse o caso. Logo, o que importa não é a natureza jurídica da entidade, olha só, mas sim o regime jurídico do ato, em concreto, do ato. Olha só, súmula 333 do STJ, cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Aí eu tenho a natureza
daquele ato especificado como exemplo nessa súmula 333. Os atos omissivos de autoridade ou agente, enfim, também são passíveis de serem impugnados por meio do mandado de segurança, quando a omissão for ilegal ou abusiva. Então, a gente vai verificar sempre essas características aqui de ilegalidade ou abusividade, né? E no fim das contas, o ato abusivo acaba sendo ilegal também, né? Mas eu posso ter um ato simplesmente ilegal sem ser abusivo, em alguns casos, simplesmente desrespeitando previsão legal. E ainda que cause dano ou risco de dano ao administrado. Então, também outra característica aqui, o dano efetivo, né, causado, e aí no conceito de responsabilidade civil que a gente já sabe, ou então o risco de dano simplesmente sendo suficiente para considerar, né, no caso aqui específico da omissão ilegal ou abusiva, e ainda que cause dano ou risco de dano para o administrado. Quanto à autoridade coatora, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para a sua prática. Então, isso é importante também descrever, e a diferença não é simplesmente aquele que pratica, né? Mas veja que aqui eu não grifei, na verdade, mas aquela da qual emana a ordem, né? Não é o agente que praticou o ato muitas vezes, mas sim o que ordenou aquela prática, né? Isso também é importante, porque a autoridade, às vezes, ela não vai exercer, não vai praticar efetivamente, mas ela dá ordem, ela determina a prática do ato, né? E é isso que a gente tem que analisar. Se o agente apenas cumpriu uma ordem, não é autoridade coatora, pois realizou apenas ato executório, apenas executou um ato que lhe foi ordenado, né? Então não adianta olhar só a prática, mas eu tenho que analisar de qual emanou a ordem para a sua prática nesse caso. A norma, em verdade, busca apenas deixar explícito que tanto a autoridade que ordena e executa, quanto apenas ordena, será considerada coatora. Então, olha o detalhe aqui, né? A autoridade coatora pode ser a que ordena e executa, ou só a que ordena. Isso já basta para a gente considerar como ato de autoridade passível de mandado de segurança. Para facilitar a identificação da autoridade coatora, há um meio simples. Será a autoridade coatora aquela que tiver poder de, olha lá o que eu falei, desfazer o ato. Aquele que pratica o ato, às vezes não tem o poder de revogá-lo, de desfazer. Né? Ele não tem o poder, não tem a autoridade. Por isso que esses termos são essenciais para você identificar, né? A questão da autoridade. Então, para desfazer o ato, eu preciso ter autoridade, né? A mesma que, inclusive, tem para ordenar a prática daquele ato. Então, essa vai ser a autoridade coatora atingida aqui, né? Ilegalidade ou abuso de poder, a gente meio que já comentou um pouquinho, né? Mas está lá. Ilegal é o ato contrário à lei em sentido amplo. Nada de novo aqui para nós, né? Abusivo, ato cujo exercício seja anormal, praticado com desvio de finalidade ou com desproporcionalidade. Olha só. Voltando no assunto tratado inicialmente, que é o trending topics aí das discussões, né, na web, a atitude do advogado de defesa no processo sobre lá o estupro, né, ele foi, no mínimo, abusivo, né, é anormal, praticado com desvio de finalidade, não sei se dá para a gente julgar nesse caso, mas ele é anormal, no mínimo, e desproporcional, com certeza, né, pelo menos na minha modesta e simples opinião, né, mais uma vez, não quero contrariar aí a opinião de vocês ou de quem pense o contrário, respeito a opinião de todos, mas na minha opinião foi no mínimo anormal e desproporcional, certo? Então serve de exemplo aqui para a gente entender o que é um ato abusivo. Claro que eu não estou falando de autoridade coatora, não é passivo de mandado de segurança, nada disso.
mas só para a gente ilustrar, né, essa ideia de ato abusivo. Em verdade, o ato abusivo é também ilegal. Então, também falamos isso. Abusivo já está contrariando a lei. Então, torna-se automaticamente também ilegal. Então, sempre tem que identificar, no mínimo, aí, a abusividade, né, para, consequentemente, falar da ilegalidade, tá? Ou, como falei também, atos que são ilegais, às vezes, mas que não caracterizam a abusividade, né? Para que o REACH seja admissível, deve haver violação de direito nesse caso, então nós teremos um mandado de segurança repressivo, né? Ou que haja justo receio de que venha a haver violação de direito, aí nós temos um mandado de segurança preventivo. Então a ideia aqui é, se eu tenho o dano praticado, repressão, né, é a palavra, mandado de segurança repressivo. Se eu tenho a possibilidade de causar o dano, né, existe lá a iminência de causar o dano, o mandado de segurança preventivo para atingir esse ato que pode ser danoso, né? Outro pressuposto aqui, direito líquido e certo. Então, a gente já falou sobre isso, né? Liquidez e certeza. Certeza, a gente sabe da existência, não paira dúvida sobre a existência, não há discussão, né, sobre a prática do ato. Liquidez, porque a gente já tem ali verificado os efeitos desse ato, né? Já gerou efeito, já tem consequências, ou então, no caso aqui, expectativa, né? Pelo menos. Então, haverá direito líquido e certo quando puder ser demonstrado de plano pela análise da petição inicial e os documentos que a instruem. Então, de novo, que a gente sempre menciona aqui, a grande importância que se dá à peça inicial, a exordial, a inicial de um processo, né, onde eu tenho que contar a história bonitinha para o magistrado e ainda tenho que documentar o que estou falando, tenho que comprovar as alegações, né? E nesse caso aqui do mandado de segurança, eu preciso fazer isso inicialmente, deixar claro que tem direito líquido e certo sendo lesionado, violado, né? Cometendo ilegalidade, abusividade, certo? Dos documentos que, por ordem do juiz, sejam fornecidos por repartição, estabelecimento público ou autoridade, então, né, é normal que nessas ações, mandado de segurança, envolvendo um ato de autoridade, a gente tenha sempre documentos a serem fornecidos, né, pela repartição da qual essa autoridade faz parte, né, ou estabelecimento público, ou da própria autoridade coatora, para que a gente tenha ali manifestação sobre aquele ato, né? Das informações prestadas pela autoridade coatora ou eventualmente pelo representante judicial da pessoa jurídica interessada. Então, também as informações, né, além de documentos, enfim, são importantes, né? Fatos. Em todos os casos, deve ser desnecessária a dilação probatória, ou seja, a prova deve ser pré-constituída, né, para que se atinja o objetivo dessa ação, né? Não dá para imaginar uma situação onde eu vou ter que explanar instrução, e tem que produzir prova futura, tal, né? O ideal é que inicialmente já se tenha tudo demonstrado. Essa é a ideia do direito líquido e certo aqui. Se é uma situação que dependa de uma ação de conhecimento, para que vocês visualizem, aí a gente já foge à característica essencial aqui, né, do mandado de segurança coletivo. A questão sobre o direito líquido e certo não está relacionada com a qualidade do direito material, mas sim ao meio pelo qual os fatos que o amparam podem ser provados. Olha só. E aqui reside sempre a nossa discussão, né? Prova. Tem que provar. Tem que provar. Por mais que a gente não tenha a verdade real dos fatos, né? A gente tem só uma verdade ali fictícia, mas que seja formal, melhor dizendo, né? Suficiente para fazer valer o direito, mas eu tenho que ter prova disso, no mínimo, né? Por isso, trata-se de pressuposto de natureza jurídica processual, né? E sua ausência impede a resolução de mérito. Então, eu preciso dar meios para o juiz para que nós tenhamos uma decisão final com resolução de mérito, né? Porque se a gente não tiver, aí está lá a ausência do interesse de agir, por exemplo, né? Que é o motivo, né, de um indeferimento, de uma resolução sem análise do mérito
num caso desse. Se impede a resolução do mérito, não faz coisa julgada material. Então, seria o caso de possibilitar, né, o reingresso depois, a repropositura da ação, por conta de não analisar o mérito efetivo, né? E, claro, o que a gente tem que resumir quando fala-se nisso, né, gente, julgamento sem resolução do mérito é perda de tempo, né? Imagina o tempo que já demora para transcorrer uma ação judicial, né? Petição inicial, vai para o juiz, despacha, vai para outra parte, manifesta, né? Presta informações, né? Volta, analisa se cabe liminar, se não cabe, volta para o julgamento. O tempo que demora tudo isso para a gente ter uma situação sem resolução de mérito. E veja, por que eu menciono isso? Porque às vezes é por falta de instruir devidamente o pedido, né? De contar a historinha bonitinha, como já falamos na aula de responsabilidade civil. Isso faz falta nesses momentos, né? Às vezes, claro, temos situações onde não há material probatório, não tem como fazer prova, então, né, com o que tem, vamos ver se consegue, pelo menos, parar o ato. Então, claro que tem que fazer. Agora, se é possível buscar mais conjunto probatório, né, sedimentar meu conjunto probatório, eu tenho que fazer o possível para isso, tá? E isso não é só aqui, né, gente, para qualquer situação. A ausência de direito líquido e certo é diferente de complexidade da questão jurídica. Olha só. Olha só. E ele vem a súmula 625 do STF. Controvérsia sobre a matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que impede, olha aí, é a ausência de direito líquido e certo. E isso impede. Agora, uma situação complexa, uma situação divergente, onde há controvérsia, e aí a gente vai para a questão de entendimento, né? Aí é outra história. Que o juiz entende diferente, cabe recurso, cabe discussão em segundo grau, depois mais discussões ainda, se envolver, né, STF, STJ na sua devida ordem, aí, claro, mas o que não pode é a ausência de direito líquido e certo, que aí, né, já derruba o pedido, obviamente, a concessão, a possibilidade de concessão do mandado de segurança. O excessivo número de documentos por si só também não é causa para a inexistência de direito líquido e certo. Excessivo número de documentos. Então, depende do caso, realmente nós vamos ter um conjunto probatório extenso, né? E aqui, de novo, a gente pontua nessa questão técnica, né? Não dá para admitir uma petição com, sei lá, 20, 30, 40 páginas. Tem gente ainda que, né, extrapola os limites, né, a não ser que devidamente justificado o motivo. Eu preciso de tudo isso para relatar o que ocorre, né, qual é o fundamento, mas na maioria dos casos, uma petição de 20 páginas para cima, gente, o cara não vai ler, o magistrado não lê. Né? Lê o cara, quando a gente está estagiando, a gente lê para aprender e acaba lendo. Mas o magistrado não lê. Claro que não. Entendeu? Agora, conjunto probatório, se eu preciso, se eu tenho, né, um número de documentos excessivo necessários aí, né, para demonstrar o meu direito, aí, claro, tem que ser juntado, sem dúvida, né? O outro pressuposto aqui, não cabimento de habeas corpus ou habeas data, como já mencionado inicialmente, né? O mandado de segurança aqui é ação subsidiária. Sim, Larissa, já está liberada a presença. Quem não colocou o presente no chat, por favor, lembre de colocar, tá? Mandado de segurança e ação subsidiária somente poderá ser impetrada contra atos ilegais ou abusivos, e está lá, quando não se vise assegurar direito de ir e vir, para o qual é previsto o HC. Também não é cabível quando busca-se obtenção, retificação de informações sobre o impetrante, que é caso de habeas data, né? Nas bases de dados, o caráter público, para o que se presta o habeas data. Então, como já falamos, não é caso de HC, não é caso de habeas data. Então aí sim vai ser mandado de segurança. Aí sim vai ser mandado de segurança. Tá? A gente precisa fazer sempre essa análise de subsidiariedade para que seja, obviamente, aceito, né, o nosso pedido inicial e seja analisado. E o pressuposto específico aqui do mandado de segurança coletivo,
Pressuposto específico, que os direitos violados ou sob ameaça de lesão sejam meta-individuais. Meta-individuais. Olha lá, antes da atual lei do mandado de segurança, havia divergência quanto aos tipos de interesses tuteláveis por mandado de segurança coletivo. Então, nós tínhamos essa discussão, né, que com a lei foi sanada, que até houve alteração na Constituição nesse sentido. Atualmente, entende-se que pode ser utilizado o mandado de segurança para a proteção de qualquer direito, olha lá, qualquer direito, difuso, coletivo, estricto sensu ou individual homogêneo. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses entendimentos, né? Mas entender que hoje nós temos essa possibilidade, entendimento de que pode ser utilizado plenamente, ainda que de forma subsidiária, como mencionamos, mas pode ser utilizado o mandado de segurança coletivo plenamente. Tá? Isso não pode ser excluído. E nós temos aí fundamentos doutrinários jurisprudenciais para colocar, obviamente, né, e fundamentar o nosso pedido. Nesse sentido, o artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe, olha lá, no parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, tá lá, coletivos, assim entendidos para efeito dessa lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. E no inciso 2º, individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Então, sempre é importante verificar o fundamento legal. Note-se que há um grande silêncio quanto a direitos difusos. Olha aqui, é aqui que gera sempre, né, a divergência. Mas a doutrina entende o cabimento quanto a essa categoria. Então, nós temos lá os favoráveis. Quem é a favor? Quais são a favor? Eduardo Arruda Alvim, Cássio Scarpinella Bueno, o Luiz Fux. Quem é o Luiz Fux? Quem é o Luiz Fux? Quem conhece o Luiz Fux, sabe quem é? É o ministro, não é? Do STF? Ministro do STF? Não é Luiz Fux, É não isso? É Luiz Fux Fux? pra mim. Não sei. Fux Não sei. pra mim. Eu tô perguntando. Do STF, não sei se tem outro Luiz Fux. E cuidado que esse Fux é com X, hein, gente? Não se preocupem em traduzir de outra língua, porque não tem nada a ver. Ele é o presidente do Supremo hoje, não é? Sim ou não? Tô tão por fora disso daí, eu acho que sim. Esse silêncio me preocupa, hein, gente? Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Verdade, então tá lá. verdadeira. Pois é. A favor, então, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, né? Olha, nomes fortes a favor de mandado de segurança coletivo para direitos difusos. Contra, quem são contra aqui? Eli Lopes Meireles, né? E aqui a gente já vê o foco mais administrativo, né? O Eli Lopes Meireles é voltado para o direito administrativo. Arnoldo Walde, Gilmar Mendes, né? Quem é Gilmar Mendes? André Ramos Tavares, certo? Então, sempre é importante a gente analisar os nomes que manifestam seu entendimento, seja a favor ou contra, porque, gente, pode ser que o nosso processo, olha só, atinja essas pessoas em algum momento. Alguns aqui são magistrados, outros aqui apenas doutrinadores. Então, eu tenho que analisar, porque nessa questão de análise tanto de pedido processual, né, numa situação que envolva até uma banca, olha só, de concurso, onde eu tenho que fazer uma defesa de tese, tenho que, né, fazer lá uma prova oral, né, eu posso ter um desses caras aqui lá nessa banca, e eu tenho que saber a opinião, tenho que saber o entendimento dele, né, então é importante saber esses nomes, obviamente. Fundamentos para a admissão da tutela de direitos difusos via mandado de segurança. Aí está lá, artigo 70, inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal, não veicula, melhor dizendo, norma de direito material, mas apenas processual, a saber,
define a legitimação ad causa no mandado de segurança coletivo. Portanto, atribui ao mandado de segurança o atributo coletivo. Tal norma alude à forma de exercício da pretensão mandamental e não à natureza da pretensão aduzida, né? Isso que justifica, então, a possibilidade. O mandado de segurança coletivo, como norma constitucional, que garante direitos dos cidadãos, não pode ser impetrado restritivamente. Então, obviamente, né, tem que considerar os direitos difusos. E ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, que infelizmente a gente não vai tratar, né, em seu artigo 212, parágrafo 2º, admite o mandado de segurança em defesa de quaisquer direitos nele consagrados. E tal dispositivo está inserido no capítulo da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, que é o capítulo 7º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Aliás, é uma pena a gente não poder tratar disso, né? É um ramo de direito, assim, bem importante, né? E bem sensível, né? Me merece uma análise bem cuidadosa, tá? Segundo entende o STJ, olha lá, restando evidenciada a importância da cidadania no controle dos atos da administração, com eleição dos valores imateriais do artigo 37 da Constituição Federal, como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, estou grifando os termos-chave aqui, ó. Criou-se um microsistema de tutela de interesses difusos, referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se na ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses direitos, eclipsados por cláusulas pétreas. E aí eu faço questão de citar, olha lá quem é o relator, já grifei, mas destaco aqui, ministro Luiz Fux, em 2005, ainda meramente ministro, né? Mas ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, do STJ, desculpem, do STJ, né? Mas que hoje, no Supremo, demonstra aqui esse entendimento, certo?